meu irmão, minha irmã, hoje é dia 29 de outubro de 2022, nós estamos no sábado da 30ª semana do Tempo Comum. Nós queremos meditar nesse programa Verbum da Diocese de Santo André, que veicula a Palavra de Deus e uma breve reflexão através das nossas mídias sociais, através do podcast, através da TV+. Nós queremos transmitir essa palavra do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois os versículos de 7 a 11. Eu sou o Padre Vinícius, da paróquia Nossa Senhora das Graças em Diadema, desta Diocese de Santo André. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Só no Evangelho de São Lucas, que nós estamos meditando ao longo desse período, eu consigo me lembrar pelo menos de duas ocasiões, esta é a segunda, em que Jesus insiste no mesmo tema, a humildade. Pouco mais de um mês atrás, quando nós líamos na liturgia o capítulo 9, os discípulos andavam pelo caminho discutindo quem deles seria o maior. E hoje esse assunto volta à tona, sinal de que é algo difícil de ser conseguido. E também, se Jesus insiste, é porque o tema é importante e precisa ser reforçado. E de fato, a tradição da Igreja entendeu a necessidade dessa virtude, a humildade, tanto que a colocou como base para todas as virtudes. Quando você vai ao discurso dos santos, eles sempre colocam a humildade como um fundamento para as demais virtudes que levam à santidade. Ou seja, para alguém ser santo, antes de conseguir passar horas a fio em oração ou realizar aquelas obras de caridade incríveis, precisa passar primeiro pelo caminho da humildade, do autodespojamento. E o caminho da humildade não se faz buscando o tempo todo um lugarzinho ao sol, que eu seja visto, que eu seja reconhecido, que eu seja agradecido. Se você não conhece, vale muito a pena pesquisar e encontrar uma oração chamada Ladainha da Humildade. É uma oração um pouco chocante, porque questiona muitas das coisas que nós temos como simplesmente impossíveis de serem mexidas na nossa vida. Aqui não, Senhor, aqui não, em outras coisas. Em outras palavras, essa oração questiona ao que, ou então a quem nós realmente damos valor, se é a nós próprios ou a Deus. Hoje, então, Jesus nos convida a buscar o último lugar. O que significa buscar o último lugar antes de pensarmos em autoaniquilamento, autoexclusão, ou seja, uma visão negativa do ser humano, de nós mesmos? Ora, significa o seguinte: se eu não me sentar no primeiro lugar, significa que alguém se sentará. Portanto, significa ceder o lugar a alguém. E como o primeiro lugar é para alguém importante, então partilhar o lugar que poderia ser nosso é reconhecer que o outro é importante. Olha que mensagem de alteridade nos traz o Evangelho, que nós não somos melhores e nem mais dignos do que ninguém de ocupar determinada posição. E quando nós exercitamos a humildade, então depois nós seremos reconhecidos da maneira correta, quando nós formos nos sentar à mesa do banquete do Reino Celestial. Hoje é sábado, meu irmão, dia na semana em que a piedade católica venera de modo especial Nossa Senhora. Ele olhou para a humildade de sua serva, disse a Virgem Maria no seu canto a Santa Isabel. Então que ela, a mulher mais humilde de todas, nos ensine a sermos verdadeiramente humildes, para que Deus
preencha o nosso esvaziamento, o nosso despojamento, como preencheu e recompensou o despojamento da bem-aventurada Virgem Maria com nada menos do que o próprio Filho de Deus encarnado no seu ventre, nos concedendo a graça dos primeiros lugares, não entre os homens, mas entre os anjos do céu. E para que você procure crescer na virtude da humildade em cada uma das suas ações, no seu trabalho, onde você se encontra, nas relações familiares, de igreja, receba, meu irmão e minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.